Empatia, ética, escutativa e confidencialidade. Esses são os valores clássicos quando se fala de profissionais da saúde. Mas o empreendedorismo, inovação, senso de oportunidade, tem espaço na formação do nutricionista? Você já deve ter reparado, mais do que nunca se fala em empreender. Mas muito pouco espaço esse assunto ganha entre as áreas da saúde. O fato é que, na prática, essa se torna a principal solução para profissionais que estão em busca de algo diferenciado e rentável. Aliás, quando se fala numa parcela gigante de profissionais autônomos e no trabalho com consultório, se sabe que criatividade, inovação, capacidade de gestão e jogo de cintura são requisitos obrigatórios. Então, por que este é um tema deixado de lado? Analisando os dados do Conselho Federal de Nutrição, sabemos que são mais de 40 mil pessoas jurídicas registradas. Além disso, 94% dos profissionais da área são mulheres. Embarcando na onda de tema como empreendedorismo feminino, marketing digital, tecnologia, flexibilidade e realização profissional, convidamos hoje duas nutricionistas que foram atrás de seus sonhos e resolveram inovar na área da nutrição. Vem com a gente descobrir como nutrição e empreendedorismo podem andar de mãos dadas. Olá, ouvintes do podcast! Esse é o Vitamina D e hoje nós, Betina, Júlia e Ana, da Dietbox, estamos aqui para conversar sobre marketing digital e empreendedorismo na nutrição, com a Cláudia Kirst e Anne Dalla Costa. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Vitamina D de hoje e a gente está com duas convidadas super especiais para falar um pouquinho aqui com a gente sobre empreendedorismo. Então eu vou deixar elas se apresentarem para que vocês conheçam um pouquinho e aí depois a gente segue esse bate-papo. Oi gurias, tudo bem? Então eu sou a Cláudia Kirst, eu sou formada em nutrição e hoje eu trabalho exclusivamente com consultoria de marketing, carreira e posicionamentos para profissionais da saúde e também, especificamente, o meu foco maior é para os nutricionistas e, além disso, eu sou professora de pós-graduação na área também. Bom, meu nome é Anne Dalla Costa, eu sou nutricionista, já estou formada desde 2010 e sigo atuando como Nutri, a maior parte do meu tempo é essa, mas eu criei a Du Nutrição, que é uma aceleradora para nutricionistas e acho que o convite foi devido à Du, né? E aí eu vou falar mais um pouquinho na sequência que é a Du Nutrição. Legal, bom, então para dar continuidade, eu sou a Betina, então também sou nutricionista, a gente trabalha aqui na Dietbox, na área de experiência do cliente. Passo para Ana. Eu sou a Ana, também trabalho no Dietbox, na área de experiência do cliente e também como pesquisadora no grupo de pesquisa de comportamento alimentar da PUC. Bom, e finalizando, eu sou a Júlia, também sou nutricionista aqui no Dietbox, trabalho junto com as gurias, também atendo em consultório com foco em nutrição esportiva e agora estou fazendo uma pós-graduação em nutrição estética, então estou atendendo nesses dois focos. Então vamos começar esse bate-papo que está cheio de conteúdo muito bom aqui que as gurias vão nos passar. E, bom, eu queria entender de vocês, meninas, assim, como é que foi no período da faculdade? Vocês já tinham essa visão de empreender? Como vocês chegaram onde vocês estão hoje, né? Como é que foi esse caminho, essa construção até chegar onde vocês estão agora? Bem, eu iniciei já no primeiro semestre da graduação, eu já coloquei assim, eu quero ser professora. Isso que é o que eu tinha assim de meta assim quando eu entrei na faculdade. E na URGS, onde eu fiz minha graduação, o foco sempre foi muito a pesquisa. E na época, eu confesso, eu não tinha preparo nenhum para nada. Eu entrei no curso sem muito planejamento, então eu não tinha nenhum preparo, eu não vislumbrava assim, eu quero fazer isso porque é esse foco. Eu não tinha, eu estava muito livre, eu sempre tive muita liberdade das minhas escolhas, então essa foi mais uma das liberdades. Então, quando eu estava no início da minha graduação, eu tive esse foco de ser professora e fui já me inserindo em grupos, não de pesquisa, mas me disponibilizando para ser monitora, na faculdade a gente faz isso. Então, basicamente, eu acho que toda a minha trajetória na graduação eu fui monitora em algum semestre eu sempre estava como monitora, para já ter aquela experiência, da vivência do professor. E foi no final da graduação que eu me inseri tanto na empresa júnior de nutrição, e já entrei na área do marketing, Eu comecei como consultora e depois fui
para uma parte mais de produção de conteúdos, o marketing e também num grupo de pesquisa no Hospital de Clínicas. Também, assim, sempre chegando na cara dura. Eu quero fazer o que vocês fazem aqui. Não sei como, mas eu quero. Sempre me disponibilizando, né? Eu acredito que, até abrindo, assim, eu acho que isso é uma das... Quando a gente fala de empreender e de... Não somente de empreender, mas a iniciativa. Tem algum desejo? É colocar a cara e fazer, sim, né? Então, se dispor, dizer o que tem vontade, porque mesmo que eu não tinha tanto conhecimento, eu tinha vontade de fazer alguma coisa, né? Então, foi aí que eu iniciei na iniciação científica, que foi o meu início de uma coisa assim mais perto do paciente, onde eu já comecei a acompanhar, né, com um nutricionista, sendo preceptor lá no ambulatório, né? Então foi algo que foi mais próximo, assim, e que ali começou a me gerar dúvidas, na verdade. Porque eu comecei a ver a carreira do professor como sendo um pouco mais complicada do que eu achava que era, né? Sim. Porque eu via só aquele show, né, que alguns professores davam. Não, assim, uma coisa né? Totalmente diferente. Dentro da sala de aula é uma coisa, né? E todo o fora que tem, né? Sim. Eu tive a mesma quebra, a gente não falou sobre isso antes, mas eu tive a mesma quebra de expectativa. Tive a mesma quebra, inclusive, na minha primeira aula, mas bem, vou chegar lá. E assim, eu já fui me inserindo, comecei no consultório, trabalhando somente com doente crônico, me inserindo nesse grupo de pesquisa, até, só para resumir, saí da empresa júnior, mas foi aquele gostinho, assim, de que gostei disso aqui do marketing, gostei do que se faz aqui, dessa liberdade criativa, porque aí eu coloco uma questão de característica individual, né, que a gente sempre leva em consideração característica ou habilidade que eu trabalhei e desenvolvi durante a minha infância, a minha adolescência, que foi a parte da comunicação, e que eu sempre gostei muito. Só que eu pensava na faculdade que aonde eu ia incluir essa minha comunicação, porque aqui até parece que eu não tenho vez para isso. Então eu fui colocando ela num lugar que deixei ela apagadinha. Mas na empresa júnior eu tive a oportunidade de fazer um curso de teatro. A empresa júnior, né, possibilitou isso para que a gente melhorasse a nossa comunicação para falar em público, para falar com o paciente. Então foi uma das experiências muito legais. Foi um período curto, mas já deu para melhorar coisas assim, né? Então, saindo dessa iniciação científica, eu já entrei como aluna especial do mestrado, seguindo essa linha do quero ser professora. E no mestrado, assim, foi, para mim, o primeiro divisor, assim, de águas, vamos ser bem clichês, assim, foi o mestrado. Onde eu pensei que eu ia aprender a ser professora, e, na verdade, eu descobri que a gente aprende a ser muito mais coisas, né? No mestrado, e não por um lado negativo, porque sim, a gente tem várias atividades, mas tirando esse lado só acadêmico, do preparo ali, de pedagógico, que eu acho que a gente nem tem tanto o preparo pedagógico, mas mais o preparo da vivência de atender paciente, o contato principalmente com outros profissionais da área da saúde, nos fortalece muito esse contato de discussão de round com médico, enfermeiro, outros profissionais que também trabalham, biomédicos, né? Isso enriquece muito. Então, foi aí que eu estava no mestrado. Junto do mestrado, eu fazia pós-graduação. Uma loucura, gente. Eu sempre falo isso, que não façam, tá? Não façam um curso junto com outro, porque, assim, é uma loucura. Comecei a atender em consultório, porque eu sempre pensei que eu deveria experienciar tudo para que eu tivesse certeza do que eu ia fazer, né? Então eu comecei trabalhando em consultório também, sempre sublocando sala. Então comecei assim, fui para a área esportiva no consultório e no ambulatório do mestrado eu trabalhava com doente crônico. Então eu tinha dois públicos totalmente diferentes, né? O público do SUS e o público do particular. Então foi uma vivência muito importante para mim. Depois disso, depois desse período todo ali, passando várias... Estou tentando resumir aqui, né, passando várias questões. Trabalhei também num software de nutrição, né, durante 3 anos, onde eu comecei como produtora de conteúdo, comecei como treinando, né, aquela parte bem do suporte, que vocês sabem muito bem como faz, até passar para gerente de marketing nessa empresa. E no início da pandemia, eu fui demitida dessa empresa e foi um momento que foi... Não foi ali o divisor de águas, mas foi ali a oportunidade que eu tive de iniciar de fato e colocar em prática o que eu sabia, porque nessa empresa, que foi o meu segundo divisor de águas,
eu podia aprender o marketing na vivência, porque eu estava o tempo inteiro produzindo conteúdos, e aí eu fui muito autodidata no sentido de aprender sobre marketing, né? Então, é mais nesse sentido que eu comecei. E aí no início da pandemia de Covid-19, eu disse, agora que eu vou começar. E eu comecei oferecendo de pessoa para pessoa meus trabalhos. Eu vou unir agora ao técnico, a parte, mas minha primeira cliente não foi nutricionista, foi dentista, né? Porque eu já tinha conhecimento na área também, e aí foi indo, indicação, divulgação, e aí hoje eu tenho médico, dentista, nutricionista, psicólogos, então, mas a maior parte nutricionistas, né? Para quem eu presto consultoria, e claro, a IPGS também, né? Que é a primeira instituição que me acolheu, para quem eu presto consultoria também, tanto de produção de conteúdo, quanto como professora do pós-graduação também, né? Então, a IPGS também é uma parceira, né, super especial na minha trajetória, que tem esse lado também para prestação de serviços para PJ, né? Então eu acho que é uma experiência bem legal. Eu acho que eu falei demais, né? Eu vou dar um Eu adorei, eu amei ouvir, mas eu pensei, gente, eu vou falar muito menos, mas né, não tenho talvez tanta coisa, será? Não, com certeza tem muito para falar. Não, adorei te ouvir. E enquanto foi falando, eu fui pensando, gente, tem muitas habilidades que a gente tem que desenvolver, obviamente, sem dúvida. E eu acho que a pergunta de vocês, assim, durante a faculdade, o que foi trilhando esse caminho, né, para chegar onde vocês estão hoje? Eu acho que se eu pudesse destacar só uma habilidade, seria a questão de ser executora. Eu acho que tu vai concordar comigo, né, Cláudia, de chegar aí. É exatamente essa cara dura que a Cláudia está colocando, mas eu acho que é de executar mesmo, sabe? É não ter tanto medo da execução, porque eu vejo hoje que as pessoas travam muito nisso, né, nos primeiros passos de qualquer coisa. E hoje, eu sempre fui assim, e hoje na Du eu vejo que se não for assim, as coisas não acontecem. Se eu penso que eu tô a fim de fazer um curso, primeiro eu lanço a ideia do curso, não obviamente pro público, né, mas entre ali as gurias que vão fazer comigo, a equipe que trabalha comigo, e aí a gente vai executando para conseguir, porque se tu vai esperar, assim, a validação do público, todo um passo a passo, não acontece, né, então acho que é tu executar. E tu nunca agrada todo mundo, né, assim, sempre vai ter aquela parcela que super vai curtir a ideia, vai comprar essa ideia, mas acho que a questão é arriscar mesmo, né? E acreditar, né? Acreditar que na tua ideia. Exato. Se tu tá segura com aquilo e daqui a pouco não fez sentido pro teu público, tu consegue validar depois de uma outra forma, entende? Olha, nesse formato não deu certo, mas eu acreditava que daria por essas razões. Não deu por quê? Então, analisa e repete, sabe? O que eu acho que me marca muito, assim, é pensar que ninguém tá tão ligado, assim, no que tu faz, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus do céu, se eu falhar, as pessoas não estão nem aí, às vezes as pessoas estão seguindo seus trabalhos, entende? Então, claro que isso são anos de terapia também, né? Sem dúvida, não é pessoa desconstruidora, não. Então, são anos de terapia para conseguir lidar com isso e ter uma naturalidade nas coisas que a gente faz, entende? Se alguma coisa der uma flopadinha ali, acontece, vai pro próximo, né? Então, exato, analisa, né? Mas acho que a gente não pode ter esse medo. E é muito clichê também falar isso, né? Mas não pode ter medo de começar, sabe? Eu acho que ser executora foi uma coisa que, se eu for pensar nas coisas que eu fazia durante a faculdade, eu fiz a minha faculdade numa instituição privada. Então, é o que eu acho que isso diferencia em alguns aspectos, assim, né? Eu não passei na URGS e aí, ao invés de eu ficar um ano estudando, que era o que eu queria, meu pai falou, não, vai pro mercado de trabalho, mulher. Vai começar e aí tu vai fazer teus estágios, tudo bem, eu vou pagar pra ti. Então eu tive esse conforto, essa segurança, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava, porque eu queria muito a parte acadêmica, eu pensava que eu queria. E uma dica, outra coisa pra gente falar, é que as coisas vão se moldando às vezes de uma forma que é muito mais agradável que tu nem tinha mensurado antes, né? A Cláudia acho que é a mesma coisa, né? A gente pensava, vamos ser profs. Eu também fiz meu mestrado, achando que ia ser professora, também durante a faculdade, meu Deus, eu ajudava todas as colegas, fazia trabalho, sabe? sempre sendo executora, mas pra esse lado, assim, do ensino, sabe? Eu sempre gostei, sempre me identifiquei. Mas aí tu vai vendo toda aquela burocracia, eu não me via tanto também trabalhando numa empresa e dando satisfação de todos os meus passos, sabe? E aí eu via que sendo professora eu tinha que ter muito desse planejamento, e é importante, óbvio que tem, né? Tem que falar a mesma língua que a faculdade tá falando e tudo mais. Então eu fui vendo que aquilo não fazia sentido pra mim, e hoje eu vejo que na Du eu executo a parte de ensino que eu amo, do jeito que eu gosto, e sendo executora sem precisar passar por, de novo, né? 1000 validações, né? Então eu acho que ser executora desde o início, tendo contato com os profs, sempre fazendo estágio, desde que eu pude começar a fazer estágio, eu fiz, antes disso eu já trabalhava também numa empresa que não tinha nada a ver, uma empresa de cobrança, de telemarketing, para ter o meu dinheiro. Outra coisa que para mim sempre fez muita diferença era eu ter a minha liberdade, ter a minha autonomia, assim, porque
Já tinha a questão do meu pai pagar minha faculdade, sabe? Eu pensava, não, eu vou me formar e meu pai não vai pagar mais nada pra mim. Eu tinha na minha cabeça isso. E gente, eu não me lembro a última vez, né? E eu não me lembro a última vez, eu não me queria orgulho, preencher tá? meu tempo o tempo E inteiro. eu também. E eu não me orgulho tanto disso, era isso que eu ia falar. Eu não me orgulho tanto disso, porque eu sou too much, eu faço terapia pra dar um passinho pra trás. Eu não me lembro a última vez que eu tive, tipo, um turno livre. Tipo assim, eu sempre ocupo meus 3 turnos. Isso é muito desgastante depois de 10 anos que é o meu trabalho, sabe? Então, hoje eu tô dando passinhos pra trás, mas saber que eu só tinha um turno ocupado no dia inteiro, gente, pra mim não entrava na minha cabeça desde o tempo da faculdade, né? Então, sempre trabalhei em telemarketing, Mas de poder acho que trabalhar. é um diferencial também de quem quer fazer as coisas, né? De quem faz acontecer. Então, é de conseguir aproveitar todo esse tempo que tu tem e fazer o melhor disso, sabe? E eu nunca tive, realmente, o que eu tava falando, eu vou retomar falando, eu nunca tive uma grande pressão financeira do meu pai de falar, olha, tipo assim, vai. Não, pelo contrário, ele que falou assim, não faz a URGS, vai. Porque pra ele nunca viu essa importância, essa diferença, eu que via mais. Por isso que o mestrado depois fiz questão de fazer lá na URGS. E aí, realmente, eu pensei, não, vou ter que começar a trabalhar. Então, eu comecei, sabe? Mas é muito bom. Eu acho que se todo mundo pudesse começar a trabalhar, mas é que nem todo mundo acho que precisa. Acho que tem a necessidade também da pessoa querer ganhar seu próprio dinheiro, sabe? Eu acho que isso diferencia quem vai mais atrás e quem fica um pouquinho mais. Eu acho que tem muitas pessoas que se acomodam naquela situação, né? Mais confortável. Mas eu acho muita diferença, assim, pra quem começou a trabalhar, mesmo que seja de uma área completamente diferente, assim. É uma experiência que fica pra vida inteira, né? Tem vários aprendizados nisso. Eu também sempre trabalhei com milhões de coisas, fiz milhões de coisas. É bom, né? Te dá muito repertório pra tudo, né? Eu fazia cursinho no ensino médio e eu sempre quis ter meu dinheirinho porque eu não gostava de ficar pedindo pros meus pais pra qualquer coisa que eu fosse fazer. Exato. Então eu comecei a trabalhar numa loja de roupas, que era de uma amiga da minha mãe, e eu disse assim, eu venho aqui todas as tardes, que eu estudava de manhã, então todas as tardes eu vou vir aqui, vou ajudar no atendimento. Depois eu comecei a fazer cursinho à noite, então eu precisava realmente focar nos estudos, e aí eu ia lá só nos finais de semana trabalhar. Então eu ia todo sábado lá trabalhar, depois isso mudou. Mas foi muito bacana, assim, pra mim, conseguir tomar essa iniciativa de já ter essa pequena administração do meu dinheiro, sabe? E ter mais essa autonomia. Então, acho que isso faz bastante diferença depois pro que a gente vier fazendo no futuro, né? Bom, e na minha cabeça tinha muito claro que eu ia me formar e que eu não gostaria que meu pai pagasse mais nada pra mim. Nunca existiu essa pressão por parte dele, ele nunca falou isso pra mim, nem minha mãe, nada. Morava com eles, tinha minha situação confortável lá, mas era uma situação que não me deixava confortável. Eu pensava assim, não, vou me formar e depois se eu quiser fazer uma pós, meu pai que vai pagar, se eu quiser morar sozinho, não fazia sentido pra mim. Então, desde que eu pude começar a estagiar, eu comecei antes, né, como eu falei, numa empresa de telemarketing que não era estagiária, era contratada, então ali já tinha meu dinheirinho também, fui fazendo minhas coisas, consegui comprar meu carro, o que me deu a liberdade quando eu me formei, comecei a atender a domicílio, né, eu não tinha dinheiro para montar um consultório, então eu pensei, não, inclusive por influência da Aline Peter Schneider, né, que é a fundadora do PGS, ela foi personal diet, e aí que eu conheci que existia essa modalidade de atendimento, e ótimo, porque tu não precisa investir num consultório, e eu super me adaptei com isso, e até criar a Du. Apesar de que, assim, eu comecei a atender na Du, eu ainda tinha alguns pacientes a domicílio que eu seguia atendendo. E me dei muito bem nisso, adorava, tinha uma rotina, assim, que eu dirigia o dia inteiro, indo de casa em casa dos pacientes atender. Hoje, isso é uma das coisas que me motivou a criar a Du, porque eu pensei, gente, será que eu vou aguentar isso? Porque era uma rotina cansativa, será que eu vou aguentar isso por muitos anos? Acho que eu quero meu espaço e tal. Foi um dos gatilhos de começar a pensar em na Du, sabe? Mas eu acho que se a gente pudesse resumir a questão, assim, é ser muito executora, é colocar a mão na massa, é não ter tanto medo assim. Porque se tu falhar, beleza, aprende com o erro e vai pra próxima, sabe? Eu acho que esse é o principal, assim. Tu falou a questão de trabalhar ter outros trabalhos, né? Eu lembro também que quando eu comecei, coincidentemente a Júlia também, a gente começou na mesma clínica de emagrecimento, assim, e a gente não gostava de trabalhar lá, mas eu vejo o quanto eu aprendi lá. Então, muita coisa que eu sei hoje, que eu executo também, principalmente a lidar com pessoas, né, que é algo bem difícil. Então, eu vejo que isso já veio de lá, assim, né? Então, no início a gente passa por uns perrengues, mas lá adiante a gente vê que valeu a pena, né? E eu acho que o aprendizado do que tu não quer pra ti. Isso é legal. O jeito que tu não quer lidar com o teu público, o jeito que tu não quer fazer... porque aí tu tem o porquê que tu não tá fazendo aquilo, entende? Tu tem a crença, olha, eu vou por esse caminho porque eu já fui pra esse, e esse eu sei que não é tão legal, que não é tão certo, sabe? Eu acho que tudo vira repertório, sabe? Eu acho que tudo é experiência. Exato. E dificilmente alguém começa a trabalhar com aquilo que ama, até porque a gente sai da faculdade muitas vezes com uma ideia muito crua ainda das coisas, né? A gente sabe ali a teoria muito bem, mas e na prática como isso funciona? Porque pelo menos
quando eu me formei, eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer, de como eu iniciava um atendimento, se eu ia para um consultório, se eu fazia um mestrado, se eu procurava um emprego. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Então, a gente precisa ir testando coisas até a gente decidir, não, é isso que eu quero fazer, ou então, não, é isso que eu definitivamente não quero fazer, né? Mas essa questão de olhar para trás e ver que tudo fez parte do repertório também tem a parte de, sim, olhar para trás, mas saber e ter a maturidade, desenvolver a maturidade de... Bom, eu tenho um objetivo. No meu caso, eu quero ser professora. Na primeira falha, pesar se realmente, bom, eu quero mesmo, o que eu vou ter que melhorar? Porque aí eu volto no detalhe lá da primeira aula que eu dei no pós-graduação. Estamos curiosos para essa história. A minha primeira experiência foi na graduação como um estágio, né? Diferente, aquela coisa assim, bom, eles sabem que você é estagiária, então tem a margem para, né, o erro. E quando de fato eu fui dar aula, né, foi no pós-graduação, então a pressão que eu tinha sobre mim mesma, que, bom, é um público mais especializado, eles estão ali porque querem, pagaram por isso, pagaram por isso, e é o meu máximo. E foi a pior aula que eu dei na minha vida. Pecado. Por quê? Porque eu não tinha vivência. E se é uma das coisas que mais eu tinha essa dor na faculdade, era do professor que nunca viveu a profissão e estava lá falando de livro e lendo slide. E eu não queria ser essa professora. E eu fui essa professora na minha primeira aula, por necessidade, porque não era um conteúdo que eu vivia. Então, quando eu recebi aquela avaliação, foi um momento que eu realmente pensei, então, eu não sirvo para ser professora, eu vou desistir. Só que aí eu fui vendo que com terapia, com isso, mas aquele outro, eu fui vendo que aquela não era a Cláudia professora também, né? Aquela não era a Cláudia, né? Porque tu não tinha vivência, agora tu tendo a vivência diferente. E aí hoje eu sei que se eu estou pronta, né? Claro, hoje, né, eu faço especialização também em marketing, mas não é isso que define a minha aula. O que define é a minha trajetória, é isso que enriquece. É o dia a dia, é a troca. E aí hoje eu entendo que fez parte eu ter recebido um negativo naquele momento, porque talvez eu seria aquela Cláudia ainda, naquele momento. Se eu tivesse dado aquela aula e ninguém tivesse falado nada, eu ia achar, nossa, eu sou o máximo, então... E eu acho que tu não ia. Mal te conheço, mas eu acho que tu não ia. Sabe por quê? Porque aquilo não fazia sentido pra ti. Aquilo não fazia sentido pra ti. O teu olho não ia brilhar no final. Aquilo lá, na verdade, talvez tenha validado um sentimento que já era tua insegurança, entende? Verdade. Eu acho que a gente não se acomoda numa coisa que a gente não tá tão confortável, sabe? Chega um momento que pensa que, gente, mas não é só isso, sabe? Eu posso mais. Eu acho que tu é assim. É verdade. É verdade. Conversamos depois aqui, porque senão o pessoal não vai ter tempo aqui. Ai, mas é muito bom, né? Quando a gente se dá conta que... ok, estou no caminho certo, mas acho que é melhor ainda tu ter a certeza de que aquilo que tu tá fazendo não é pra ti e tu ter a coragem de mudar, sabe? Porque eu lembro que no meu primeiro emprego também eu não tava nem um pouco feliz e eu fiquei só o período de experiência, assim, e eu digo, bom, tá, definitivamente isso eu não quero fazer, porque eu quero fazer outra coisa, né? E aí eu lembro que quando eu fui conversar, enfim, com o pessoal pra dizer, não, eu não quero mais estar aqui, foi bem difícil. E aí me perguntaram, tá, mas por que, Júlia? E foi porque simplesmente eu não conseguia botar nada em prática das coisas que eu acreditava, né? Que faziam sentido pra mim. Então eu digo, bom, eu não posso estar nesse lugar onde eu me sinto presa, né? Numa metodologia, em algo que eu não acredito, que eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu gosto. Isso não quer dizer que necessariamente eu preciso empreender, mas eu posso procurar outro lugar que tenha mais a ver, né? Com as características que eu quero pra mim, né? Não, eu fico pensando também que quando você sai da faculdade, às vezes você acaba indo pra onde tem as oportunidades. Acho que faz parte também, né, a gente vivenciar isso. Claro, assim, claro. E eu acho que a gente fala em empreender e muitas vezes a gente pensa, empreender, eu montei meu negócio, ele tem um nome, mas uma Nutri que se forme, que não vai para o hospital, ou que não vai dar aula, é uma Nutri que está no consultório, ela é uma pessoa que ela empreende. Eu acho que a gente tem que lembrar isso também, né? É o teu nome, a gente sempre, possivelmente também comenta bastante isso, né, Cláudia? Que é o teu nome, é o teu negócio, é a tua marca, entende? Tu vai desenvolver ela, vai trabalhar ela como se fosse realmente um produto, enfim, o teu negócio, né? É importante você ter falado sobre isso, só para fazer um Claro. parêntese, porque estamos falando sobre empreender, mas para tirar também um pouco daquele... eu tenho que ter o meu consultório, eu tenho que ter o meu negócio, eu tenho que ser uma pessoa jurídica.
Não, mas tem essas outras possibilidades, Com certeza, né? Sendo pessoa física, a gente também empreende, né? A gente também tem que ter o nosso controle financeiro, a gente tem que ter a nossa divulgação. É um pouco diferente? Claro, é um pouco diferente, assim, mas ainda assim, acho que nós profissionais, nós nutris, assim, a gente se forma e a gente se depara com uma coisa mais, entre aspas, solitária mesmo, que a gente tem que dar conta, que a gente tem que se virar, que a gente tem que fazer a gestão, sabe? Então, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, que daqui a pouco não tem um negócio montado, lembra que o seu nome, né, a sua carreira é o seu negócio. Com certeza. E ainda a gente sai da faculdade sem ideia. Eu, pelo menos, me formei, saí sem nenhuma ideia do que fazer, né? Daí, o que eu faço agora pra começar a atender? O que, né? Da onde eu... Exato! Então, eu acho que isso é muito... O Nutri em si, profissionais autônomos, tem muito essa questão do empreender, né? Porque a gente sai da faculdade, tá, e agora? Eu abro um consultório, eu não abro, eu vou atendo a domicílio. Exato. Acho, né? Porque, ok, tem residências, tu pode trabalhar no hospital, mas é muito difícil tu, né, sair da faculdade e já conseguir passar na residência. Tem pessoas que conseguem, maravilhoso, mas é difícil. A gente sabe que as vagas são bem limitadas, que o mercado de trabalho não é mil maravilhas, então a gente enxerga ali uma necessidade de começar pelo que a gente tem em mãos, né? Que é a gente mesmo, o nosso conhecimento. Sim. Tá, vamos lá. Mas a gente acaba sendo um empreendedor, digamos assim, por necessidade, né? Mas acho que é bacana da gente também trazer pro público que tá nos ouvindo que o nutricionista ele pode fazer diversas outras coisas, né? O nosso trabalho ele é muito amplo, então a gente consegue achar outras maneiras rentáveis, assim, também, né? De fazer o nosso trabalho. Eu tava pensando quando vocês falavam, assim, que acho que várias áreas usam empreendedorismo, né? A própria pesquisa, assim, agora no grupo de pesquisa tem Instagram, tem ali, então, assim, na verdade a gente usa o empreendedorismo em vários aspectos, né, da nutrição, né? Então, é sempre interessante a gente aprender um pouquinho dessa área, que a gente vai usar com certeza. E tem que usar, tem que ser multi. Eu acho que se tu fica só pensando que tu vai atender o paciente vai sair, nada flui. Entende? Tu tem que pensar na captação, tem que pensar na fidelização daquele paciente, tem que pensar na gestão do teu consultório, né? Porque tu vai entregar para esse paciente também, né? Então, inclusive, a gente pode trabalhar vendas nessa entrega para o paciente, né? Então, a gente pode fazer um e-book, a gente pode fazer um curso para determinados pacientes específicos, né, de alguma ou pessoas que não são teus pacientes, que não podem daqui a pouco estar pagando uma consulta, mas podem estar pagando, enfim, um projeto que tu faça, ou podem estar pagando daqui a pouco um e-book, né, já dando algumas ideias assim fora consultório, mas que é totalmente possível e viável da gente fazer, né? Tem que ser criativo, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, tanto criativo para como é que tu vai captar a atenção do teu paciente, quanto pro que tu vai fazer, né? Porque senão a gente acaba ficando mais do mesmo, né? E aí não vai pra frente. Tem uma situação que a faculdade de nutrição, a área da nutrição como um todo, ela nos dá muitas liberdades e muitas possibilidades. E quem não está preparado para lidar com tantas possibilidades se sente perdido muitas vezes, porque eu me senti talvez perdida, por mais que eu tinha os meus objetivos, mas eu sentia, nossa, mas são tantas coisas, e eu acho que foi isso que me motivou também a ajudar quem está começando, porque para dar esse direcionamento e ver nas pessoas, porque eu falo muito de habilidades, enxergar nas pessoas habilidades que elas possam colocar na profissão de nutricionista, para ajudar na profissão de nutricionista, né, ou trabalhar, né, todo mundo tem habilidades, mas eu digo trabalhar algumas, né, para que ela possa utilizar, sendo na área clínica, ou daqui a pouco abrindo um negócio, um restaurante, ou trabalhando em UAN, né? A gente está falando aqui sempre para a área clínica, porque é o que a gente tem de experiência, mas eu também acabei atuando num período curto em UAN, já fiz 1000 coisas, mas não vou nem falar aqui, mas eu digo que o que nos enriquece é saber identificar essas habilidades para realmente encaixar nessas mais de 30 áreas da nutrição que a gente tem hoje, né? Então, e eu acho também que uma coisa que eu particularmente não gosto, assim, da nutrição é que tu trabalha muito sozinho, né? Dependendo. Então, eu acho muito legal essa troca que a gente tá tendo aqui, ou a troca, né, da gente trabalhar junto, nós três, de vocês também, né, que vocês não trabalham sozinhas. Então, isso eu acho que é muito legal também, a gente conseguir trocar uma ideia, trocar, né, figurinha, conseguir ter uma troca também de casos. Então, isso eu acho que enriquece muito o nosso trabalho, né? Se a gente fica só sozinho ali, a gente fica no nosso mundinho. Eu acho que para criar qualquer questão, seja, enfim, um negócio, seja, né, um produto, seja digital, seja presencial, a gente tem que lembrar que o principal é resolver a dor de alguém.
se a gente não tiver resolvendo a dor de ninguém, a gente tá criando uma coisa só pra gente e não vai pra frente, não dá certo, né? Então, se tu conseguir resolver a dor de alguém, é onde tu vai conseguir estruturar algo que vai ter procura, né? Claro que existem trocentos formatos para isso, mas a gente sempre tem que pensar na questão do paciente, o que eu faço para resolver a dor dele. Um e-book resolve a dor? Talvez sim, se ele tá me falando que ele tem muita dificuldade de café da manhã, por exemplo, posso fazer um e-book de receitinhas. Então, sempre pensar na dor e tentar resolver. E aí que vocês comentaram a questão de nós nos formarmos e a gente é meio que assim, ó, cada um por si, vamos, sabe? E por mais que tu tenha, eu era uma pessoa que eu era bem, entre aspas, bem relacionada, assim, como eu falei, eu tinha contato com as profs, né, até hoje tenho contato, enfim, tinha contato, obviamente, com as minhas amigas, com as minhas colegas, mas ainda assim é cada um por si. Porque numa dúvida, gente, que tu tenha, olha só, um paciente meu me pediu desconto. Pra quem tu vai recorrer? Tu vai chamar uma professora pra perguntar isso? Não vai, né? E eu acho que dessa dor também que nasceu a dor. A ideia foi essa, realmente acolher esse profissional. Gente, olha, tá recém se formando. Essa dor que tu sente, eu também já senti. Todas as gurias, as mentoras atualmente também já sentiram, né? Claro, cada uma nas suas condições, com as suas habilidades, com questões diferentes, mas essa dor de se formar e não saber, tipo, o próximo passo é algo, eu acho que, de todo mundo que se forma, né? Acho que a área da nutrição, vocês bem refletiram, assim, uma área da administração, por exemplo, tu se forma, gente, as empresas contratam pessoas da administração e é isso, né? Desde o estágio, exato, a gente não, é bem cada um por si, aí eu acho que a gente consegue resolver bem uma dor, assim, de acolher, olha, é esse passo a passo que tu pode seguir, é esse atalho que tu pode ir, sabe? Eu acho que é por aí, assim, sempre pensar na resolução da dor de alguém, sabe, do público. Isso eu acho muito legal, assim, de tu acolher mesmo aquela Nutri, porque também a gente sabe que tem muito essa ideia de, Nutri competitiva, não vou abrir aqui minhas informações. Hoje em dia, acho que Sim, eu sei que era. Eu fico numa dúvida se é um mundo cor-de-rosa que eu vivo, assim, né? Eu, às vezes tem umas exceções, eu penso, gente, será que ainda assim é nutrição? Mas antes, assim, gente, logo que a gente se formou, realmente era isso, ninguém abria nada, eu não sabia o valor do preço das consultas, eu não sabia o valor das consultas, eu não sabia nada. Hoje em dia, eu vejo que a gente tá muito mais aberta, né? Eu me identifico muito com isso, porque eu sempre fui muito comunicativa, assim. Então, qualquer coisa, eu tava tentando ajudar alguém, eu tava puxando um assunto, eu tava dizendo, olha só esse caso aqui, vamos discutir. E aí, quando eu vim pra Porto Alegre, eu não tenho nem familiar aqui, né? Assim, eu decidi, eu vou pra Porto Alegre porque eu quero morar em Porto Alegre, quero tentar fazer minha vida lá. Meus pais super me apoiaram na ideia, né? Graças a Deus, me incentivaram, me ajudaram. Mas, assim, eu não tinha ninguém. Eu pensei, o que eu vou fazer? Né? E aí eu me lembro que eu saía batendo de porta em porta, assim, e aí faltava aquela coisa dos colegas, porque eu me formei em Pelotas, então quando eu vim pra cá, todos os meus colegas ou foram embora ou ficaram lá, e a gente perde aquele contato direto. Sim. Então eu tinha muita dificuldade de dizer assim, meu Deus, eu preciso de alguém pra conversar sobre o que a gente pode fazer, uma parceria, sabe? E então isso é muito difícil nesse começo. Então, eu me vi nessa situação também, assim. E aí, depois que eu realmente comecei a trabalhar, que eu fui fazendo mais amizades, pude trocar essa figurinha mesmo, é muito bom. Hoje, eu e a Betina, às vezes, a gente tá se falando de tarde, eu digo, tô com um paciente assim, o que tu acha disso? Né? De poder trocar, porque isso não é uma concorrência, né? Tem paciente pra todo mundo, né? Mas essa mentalidade, eu não sei se as coisas mudaram tanto ou se nós mudamos frente a uma coisa que já estava ali. Porque eu também tinha essa de, meu Deus, eu vou cobrar quanto? Eu não posso pedir para minha colega porque ela vai achar que eu sou menos, que eu não sei fazer isso, porque ela já tá fazendo. E todo mundo naquelas bolhas das dores, né? Sim, porque todo mundo tava sofrendo igual. Quieta. Quando eu comecei a atender, eu pensei, eu não faço ideia de quanto que eu vou cobrar. Aí eu botei nutricionistas Porto Alegre no Google e liguei. Gostaria de marcar uma consulta. Eu queria saber o valor da consulta. Eu liguei, gente. Eu pensei, eu não conheço ninguém pra perguntar. Tá falando, é uma das pesquisas de mercado, né? Na prática, é uma das formas de a gente saber como a concorrência está trabalhando, quais são os serviços que que a concorrência está vendendo, preço, né? E eu vou aqui até puxar um pouco para a parte de conteúdo, né? Se quiser complementar, por favor, me ajude, né, nessa questão. Mas realmente é fazer a pesquisa no profissional que tenha um público parecido com o meu e que esteja atuando numa área, né, geográfica que também que seja semelhante à minha, né? Eu não posso me comparar. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu estava no consultório fazendo precificação, eu ligava, eu fazia esse exercício e eu atuei num primeiro consultório, era uma localização nobre, tinha toda essa questão de eu poder cobrar mais pela consulta,
Mas eu também tinha que levar em consideração que aquela nutricionista que eu estava ligando, ela estava anos no mercado, ela já era reconhecida, já era autoridade naquilo. Então, o preço de consulta dela me assustou, assim, num primeiro momento, porque aí, né, nesse momento você começa a listar. Isso eu faço, né? Naquele momento que a secretária passa a lista de serviços. Isso eu faço. Como assim? Ela faz tudo isso e eu também faço. Não, mas tem um tempo, né? Sim. A gente tem que é um entender peso, também que tem. Sem dúvida. O tempo pesa, né? Essa nossa vivência. É um assim. somatório de autoridades, assim, que eu digo para as gurias lá na DU e nos cursos que a gente faz, né? É a autoridade do tempo que tu tá atuando, né? Claro, um tempo de qualidade, porque tem pessoas também formadas há 10 anos que não atuam, então isso não é um tempo de qualidade, então é o tempo de autoridade, é a autoridade no Instagram, é outro peso realmente para a precificação da tua consulta. Alguém que tem uma ótima presença digital, ela vai sempre poder cobrar sim mais, ela tem mais visibilidade, ela tem mais procura, sem dúvida nenhuma. A questão da localidade, então tu vai colocando realmente pesos, entre aspas, naquele mínimo. Eu comecei cobrando o mínimo, gente, é muito horrível, eu sempre falo isso assim, Urias, não comecem de forma nenhuma cobrando o mínimo, que era o quê? Fui lá na tabelinha do CRN, né, do sindicato, do CRN, enfim, né, olhei que era, olha, eu sou... Preço da hora técnica. Exato, tipo, eu acho que era uns R$80, gente, tá? Era nessa época, né? Era. Eu comecei a atuar em 2010, 2011, então era esse valor, e eu atendia a domicílio, lembrem, né? Então, tipo, deslocamento gente, não contava nada. Não contava deslocamento, não contava nada. Quando eu comecei a aumentar o meu número de pacientes, eu precisei aumentar. E tu não aumenta de 80 para 160. Tu aumenta no máximo de 80 para 100. Então, até eu ter um valor decente de consulta, demorou muito tempo. Então, é outro atalho que eu digo que a gente dá lá para as gurias da DU, é isso. Não comecem cobrando mínimo. Isso daqui não se considera. Considera isso como a base, o mínimo. Se tu vai fazer daqui a pouco um plano de acompanhamento do paciente, divide para ver se tu está cobrando pelo menos isso. Menos do que isso pode te levar a uma questão de concorrência desleal e tu ser denunciada. Tem várias questões assim que a gente tem que pensar nessa precificação. Não desvaloriza só o teu trabalho, desvaloriza o trabalho de toda a classe da nutrição, né? Então, enfim. Então é isso e vai somando depois as tuas autoridades, né? Autoridade no Instagram, autoridade realmente, né, de muito tempo já de atendimento. Autoridade se a tua agenda já tá lotadíssima, que tu pode fazer um reajuste também, né? Então são vários diferenciais que tu pode ir somando, obviamente, nessa tua precificação. Né? Essa autoridade no digital foi muito importante você ter falado, porque eu vivi isso há pouco tempo, né? Eu tinha uma outra conta de Instagram e eu tinha uma visibilidade maior ali em pouco tempo, né? Eu tinha um maior número de seguidores e a minha conta foi hackeada. Mentira, não sabia. E na prática, como eu faço palestras também, eu tinha um preço de palestras e esse preço teve que ser reduzido pela conta do Instagram. Então vejam a importância da visibilidade. E aí eu entro numa dor, né? Hoje a gente não foge do digital, a gente... Enfim, quem está começando, então, sem dúvidas, né? Agora eu tô falando de quem está reposicionando, enfim. Mas da importância que isso tem frente a qualquer coisa, e não só a nutrição do digital, né? Então, vejam que, nesse momento, o meu conhecimento, a minha trajetória... Não foi levado em consideração. O que foi levado em consideração é um número. E ok, vamos correr atrás disso, né? E vamos trabalhar para que essa visibilidade volte. Sim. Mas é uma dor, assim, sem dúvida. Eu confesso que não é... Eu não tento ver... Tento ver com o positivo de que, ok, eu tenho que continuar, né? Eu trabalho com isso. Mas ao mesmo tempo dá uma dor, sim. Sem dúvida. Porque tem outros profissionais também que têm essa dor de não ter essa presença no digital, né? Principalmente eu vejo, né, com as nutricionistas que eu converso, quem está se reposicionando, se recolocando, né? Quem está voltando agora, está fazendo especialização para voltar para o consultório e não tem nenhuma proximidade com o digital e sente isso. São profissionais excelentes, né? Total, exato. Como o nosso meio é muito feminino, eu acho que existe aquele gap também do tempo da maternidade de algumas de nós, Com né? certeza. Então, fiquei 4 anos ali dedicada, enfim, aos meus filhos e tô retomando agora. É uma profissional excelente, mas ela teve aquele gap ali. Então, quando ela retoma, ela tem pouca autoridade em várias questões, né? Então, é aquela construção, independente de estar recém-formado ou se já tá um tempinho, né? É o tempo todo é uma motivação que ela precisa vir de algum lugar. E muitas vezes a gente precisa desse contato com o outro e a gente saber que grupos a gente pode se colocar para se sentir motivado. Daqui a pouco é com a aceleradora, daqui a pouco é com um mentor, com um consultor, ou ter algum colega que realmente vá nos manter ativos, se é sim o nosso objetivo, né? O que não dá é entrar naqueles grupinhos que só te afundam, né, Cláudia? Não.
Gente, não dá. Porque nutricionista ganha pouco. Porque, gente, tem uns grupos assim que tu entra que tu não acredita que isso é a realidade, entende? Então isso é que não dá pra ser. Sai desse mundo, porque é aquela coisa da média das pessoas que tu mais convive, tu é a média. É verdade. É isso, porque a pessoa não te leva pra frente, ela só te afunda. Então tu tem que realmente estar inserido num grupo positivo, tu tem que cortar alguns vínculos profissionais, assim, pra conseguir crescer. Isso é fato. Eu sempre estive perto de pessoas, estava conversando com a Cláudia, que me ajudaram muito a crescer, entende? E eu acho que essa é uma troca maravilhosa. A Aline foi uma que sempre falou comigo, que sempre me ajudou, sempre esteve aberta. Eu não ia ficar ouvindo uma professora que dizia, nutrição ganha pouco mesmo. Mas a Aline foi o destaque para mim na universidade, porque a URGS, né, como sendo pesquisa, ela como empreendedora, eu tive a primeira aula com ela de introdução à nutrição. E eu vi ela, é isso. Eu fui na cara dura no final da aula, assim, um dia, eu quero fazer um pouquinho do que tu faz. E eu falei isso pra ela, e hoje eu estar trabalhando na IPGS, tendo um contato próximo com ela, gravando materiais, e um contato, assim, que eu não imaginei, mas que eu plantei lá. Plantou lá, porque tu foi executora, tu foi lá e falou no final, né? Tu podia ter ficado quietinho só admirando, né? Então, é isso, valorizar as nossas pequenas ações ao longo do tempo. Total. Porque a gente só vai enxergar depois que a gente tiver passado muito tempo, a gente tiver errado, tiver acertado, a gente vai olhar pra trás, olha, aquilo que eu fiz... Valeu a pena, deu certo. Valeu a pena, fez sentido, né? Exato. Foi importante. E eu falo de coração aberto, acho que estar perto realmente de pessoas que te ajudam é o que faz uma grande diferença, sem dúvida nenhuma. É o que te coloca pra frente, é o que te motiva. E é isso, gente, é chegar e falar, olha, Aline, o que tu acha que eu posso fazer? Né? Enfim, eu tive a Zilda também, tive várias professoras incríveis, maravilhosas, que super me ajudaram. Sou extremamente grata, falo até hoje, imagina, né? Tô formada há 10 anos, ainda tô lembrando delas, óbvio, lembrar pra sempre. Então acho que isso realmente é uma coisa bem importante. Eu vejo que a nutrição também, ela foi mudando bastante. Então, quando eu decidi cursar nutrição, tem muitos médicos na minha família, né? Então, foi aquela coisa assim, talvez eles estejam me ouvindo agora. Mas, aquela coisa, vai fazer nutrição, né? Já pensou em fazer medicina, já pensou em fazer outra coisa, direito, engenharia. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer nutrição. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Se eu vou passar 4 anos da minha vida estudando isso e o resto da minha vida trabalhando para uma coisa, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto, né? E aí eu fui lá e fiz, e eu sempre acreditei que eu ia chegar num lugar que eu ia me sentir bem com a minha profissão. Então, todo mundo que me falava, mas não é muito legal, já pensou em fazer outra coisa. Hoje eu penso, talvez eu tenha me arrependido de algumas escolhas que eu tenha feito, mas isso tudo serviu para o meu crescimento. E não digo nem que é um arrependimento, mas faria diferente? Até faria, mas talvez eu não estivesse aqui agora, né? Então, acho que é muito legal da gente ver o quanto que isso mudou. E acho que hoje, né, a nutrição, ela evoluiu muito. Então, quando a gente fala, tô cursando nutrição, vou fazer, já abre um leque maior de possibilidades, né? A gente já tem essa visão diferente de como é o negócio. Não, sem dúvida. Eu me formei em 2010, né? 2010, na verdade, comecei a atuar ali em 2011. E ali a nutrição, ela estava começando a ser um pouco valorizada, entende? Às vezes a gente super critica a questão de Instagram. Claro que existe muito problema, né? Das blogueiras e tudo mais. Mas elas deram uma visibilidade gigante para a nutrição. A gente não pode negar isso. Tem esse lado. Se fala muito de alimentação hoje em dia por conta dessas mega influenciadoras. E claro, tem muitas pessoas que seguem muitas bobajadas. Mas o crescimento da internet, porque no meu tempo não existia Instagram, era Facebook só. Então ainda não se falava tanto, mas aí já começaram ali umas páginas de nutrição grandes, aí depois Instagram grande, isso vai valorizando sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que saber também que a nutrição cresceu bastante, evoluiu bastante, hoje em dia é claro que ela é muito mais valorizada do que era anos atrás, mas a gente tem que lembrar o quanto a gente pode ser bem sucedida, bem remunerada. Acho que é outro ponto que se fala muito pouco na faculdade também, e eu faço questão de falar, por isso que eu falei da precificação também. A gente vai ser muito feliz porque, sem dúvida nenhuma, a gente pode se realizar profissionalmente, mas se a gente não se realizar financeiramente, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. A gente vai ficar sempre frustrado. Então, acho que é importante essa questão do valor, de quanto tu cobra, de quanto tu ganha no final do mês, porque, afinal de contas, isso faz parte da nossa realização pessoal também, né? Ter a realização financeira junto, associada ao nosso trabalho, né? Acho que é uma coisa a se pensar sempre. No início, quando eu atuava, que eu não tinha essa ideia de planejamento, né? Zero planejamento. Era, vou fazendo, vou atendendo pacientes. E uma das coisas que eu sou repetitiva e que eu falo sempre, que eu não tinha planejamento nem para cálculo de dieta, né?
Eu mal usava um software para calcular, porque eu me achava master, que eu ia calcular tudo sem software, né? Aqui ia baixar um ser, né, da tabela na minha cabeça. E eu chegava no final de semana com horrores de trabalho para fazer. E eu tinha, né, até um volume bom de pacientes e eu só pensava assim, tá, mas eu quero isso para sempre. E aí eu me frustrava, de novo cheguei naquele momento, tá, mas então eu não posso ser nutricionista se eu não faço cálculo de dieta, então eu não posso ser essa profissional, né, para mostrar também que não é só cálculo de dieta, né, tem essas outras possibilidades. Hoje com o atendimento mais voltado para o aconselhamento nutricional, também permite essa profissional que não quer estar tão fixada com esses números, porque tem o público que vai procurar esse profissional também, né, então é se entender como profissional para realmente volta às habilidades, né? Não, se eu sou nutricionista e não estou, né? Outra coisa importante falar é viver a profissão, né? Total. E não estar nutricionista no horário comercial, né? Se a gente vive a profissão sendo nutricionista, ou só empreendendo, ou na prática mesmo, é viver. O paciente sabe quando a gente vive, o cliente sabe quando a gente vive. É diferente a experiência, né? Sem dúvida. Por isso, inclusive, que eu não deixei em nenhum momento de atender, porque eu não poderia passar para as gurias uma visão que eu não estava executando, que eu não estava atuando. Eu acho que a gente tem que ter aquilo que a gente falou da sala de aula, né? O professor que só leu o slide, né? Que não teve vivência nenhuma. Eu acho que sempre a gente ter a vivência é algo que vai enriquecer muito em vez de dar repertório, né? No momento de uma consulta que a gente falou, falando com o paciente, no nosso caso, falando com as nutris. Isso faz total diferença, sem dúvida. Sim, até no meu caso, né, que a gente estava comentando de ter alguém ali, né, quando se forma, eu me formei e aí estava perdida totalmente, assim, né, e aí eu e uma colega que a gente se formou junto, a gente começou a trocar, né, trocar materiais, trocar ideias, e aí ela me puxou também, tipo, cria um Instagram profissional, vai, né, fazendo as coisas, e então a gente, indo junto com essa ideia de aconselhamento nutricional, né, a gente criou um grupo de emagrecimento, assim. Então, uma vez a cada 6 meses a gente fazia, e foi aí que eu me descobri, assim, também nessa área, né, porque eu não gostava muito de ficar ali calculando dieta, né, e sempre muito ligada a esses números, né, eu achava que tinha outras possibilidades, e a gente sai da faculdade. Então, pouco praticável isso no dia a dia, vocês não acham? Exato. Gente, é muito pouco praticável. Mas a gente sai da faculdade sabendo que tem que fechar tudo, né, tudo certo ali. Plano qualitativo nunca me foi apresentado na minha vida. Eu que tive que desenvolver como eu quisesse. Mas hoje, agora eu vou puxar para vocês aqui, né? Inteligência artificial, Sim. software. Se a gente ficar preso a ter que fazer algo que um software faz, a gente não precisa estar ali. A gente precisa desenvolver a capacidade de ir além, porque, gente, hoje o software por si só já faz uma dieta perfeita, muito melhor do que a gente. Sem então, dúvida. A gente precisa ir além, né? A nutrição não é só sobre comida, né? Não é só sobre macro e micronutrientes, é muito mais. As pessoas não comem só porque elas têm necessidades fisiológicas, né? Além disso, mas por emoção, por ansiedade. Então, a gente precisa ser esse pilar ali de estar equilibrando esse paciente, né? E de diversas outras formas, até e de orientação sobre aleitamento materno, né? Que é uma coisa agora que eu tenho visto muitas nutris materno-infantis que estão indo para essa área, assim. Da consultoria, exatamente. Então, isso é muito legal. Tu conseguir tratar a questão do sono do paciente, tu conseguir tratar questões que daqui a pouco ele nem foi no teu consultório te procurando, entende? É aquele over delivery que a gente fala, conseguir entregar realmente além do que o paciente está esperando, porque ainda os pacientes esperam que tu seja alguém que ajude ele a emagrecer, ponto final, né? Tu manda um questionário para consulta para ele, onde já tem a questão do sono ali bem estabelecida, com várias outras coisas, enfim, saúde gastrointestinal, tu mostrar às vezes escala de Bristol para um paciente numa consulta já é uma coisa que para ele, meu Deus, eu nunca tinha visto essa tabelinha de cocôzinho aqui na vida, eles já se surpreendem, já adoram. Exato. Então, tu vai além, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar que a gente vai além, entende? A gente tá promovendo saúde faz parte de todas as questões, né? A gente tem que entender uma coisa importante também no digital, e eu vou fazer um contraponto. A gente precisa vender o que a pessoa quer, para daí sim dar, de fato, o que ela precisa na sem consulta. dúvida, é a isca, né? Sem dúvida. E aí é isso que eu não tô dizendo de ultrapassar código, de ética, de ultrapassar os nossos limites quanto profissionais de saúde, mas é entender que essa é uma das formas de chegarmos até aquela pessoa e poder gerar alguma transformação. É óbvio, claro, né? concordo então, 100%. Se a gente vai entrar nesse caminho
do trazer as nossas dores para o paciente, que são essas, né, de não só fazer o cálculo, que não só falar de emagrecimento, mas a gente também tem que entender o que o mercado está querendo. Sim, se o mercado está buscando emagrecimento, eu tenho que falar de emagrecimento. E vou entregar o melhor emagrecimento possível, onde Mas, melhora o sono. Exatamente, Exato. melhora o sono, aí melhora a qualidade de vida como um todo, saúde Exato. mental. Ele chega muitas vezes nem sabendo tudo que ele precisa. Né? Ele acha que ele precisa emagrecer, mas quando na verdade ele precisa melhorar todos os outros pontos primeiro. E é isso que a gente precisa mostrar pra ele, né? Muito isso com isso que tu falou agora, Cláudia. Eu brigo às vezes com as gurias por isso. Não dá pra ser tão oposta a isso, porque é isso que o mercado tá nos procurando, entende? Claro que a gente vai moldando isso, vai mostrando que a nutricionista não é só isso. Mas acolhe esse paciente que vem pra isso, né? Só que tu vai mostrar o além. É tu que vai mostrar pra ele. Ele não tem noção, exatamente. Então, tu que vai dimensionar pra ele tudo que a nutrição entrega além disso que ele quer, Faz né? parte do nosso papel explicar, né? Tudo que envolve o emagrecimento. Né? E a veio pra nutrição, isso. às vezes a nutrição é uma coisa muito... Eles acham que é só emagrecimento, na verdade. Exato. E o papel do nutricionista como educador, né, que entra aquela parte didática do educador nutricional, é isso, de fato, né? É o ensinar toda a transformação que é o todo. A gente fala hoje muito em nutrição integrativa e, na verdade, sempre deveria ser, né? Exato. A funcional também, que trata várias coisas que eu adoro. Exatamente, a funcional também trabalha muito parecida com isso, mas é tratar o paciente como um todo, mas entender que em momentos a gente precisa lidar com essa demanda de mercado. Né? Exato. Que não é nenhum problema. A conversa rendeu bastante e a gente viu que as nossas atribuições são diversas, né? Em diversos pontos da nossa vida, da vida dos pacientes. Então, assim, a gente sabe que presença digital é uma coisa super importante. Então, como fazer para dar conta de tudo e ainda se manter ativo nas redes sociais? Questionamento aquele... O que é o questionamento tudo? maldito. O que é o tudo? Posso falar que também eu sou... mãe de pet, noiva, empreendedora, professora e sim, é uma das dores de todo profissional que se dispõe, porque a gente se dispõe a fazer tudo, né? Então, se a gente se dispõe a fazer tudo isso, a gente precisa encaixar isso na nossa rotina. Uma das coisas é ter, aí eu vou falar uma opinião, né? Aqui eu não tô falando o que é certo, o que é errado, cada um vai ter que se descobrindo, mas para mim funciona muito parar num dia da semana, e eu não digo parar, ter o dia inteiro livre para pensar nisso, mas ter um momento que eu vou olhar as coisas como de longe, como se fosse uma fotografia, um filme, enfim. Bom, o que eu tenho para próxima semana? O que eu vou fazer? É aquela história da agenda, né? No início, eu tentava com agenda de papel ainda, porque eu queria, né, voltar à minha época, né, adolescente, assim, agenda, né? Mas não, eu vi que para mim funciona ali ter tudo no celular mesmo, ter tudo na agenda. Separa um tempinho para produzir os conteúdos da semana, porque afinal de contas, não só como consultora, eu sou conteudista também da faculdade, para outros clientes também, né, PJ, como conteudista. Então, só fazendo um parêntese, não vou me estender muito, gurias, mas assim, quando a gente trabalha com produção de conteúdo, é muito extenuante, e porque são vários conteúdos que, né, pra gente fazer o melhor conteúdo, para ser diferente, para não ser mais uma cópia, isso demanda muita energia. Então é realmente ter que separar em blocos. Não, nesse momento vai ser produção de conteúdos, mas muitas vezes eu tenho que entender que a produção de conteúdos, ela requer... Nossa, hoje eu não consigo gravar vídeos, por exemplo, né? Então eu tenho que ir me entendendo, mas eu confesso que assim, como eu trabalho por mim mesma e eu que faço isso, eu tento separar questões durante o dia, mas alguma coisa fica para a noite, que eu funciono melhor à noite, me descobri assim, e funciono melhor à noite, mas eu tento separar por blocos, né? Então, por blocos de dia que eu vou gravar vídeos, eu tento gravar todos os vídeos naquele dia, pois afinal de contas, né, já está definido, dia de produção de conteúdos, e aí vem muita demanda extra, então é difícil dizer que eu tenho um padrão, assim, porque vem muita demanda extra, assim, tanto de cliente como, né, da consultoria parceiro, assim, então, mas eu tento separar por blocos, assim, fazer, não, tudo que é arte é agora, tudo que é texto é agora e tudo que é vídeo é agora. Sim, com o mínimo de organização possível, a gente consegue encaixar as demandas externas também, né? Exatamente. E aí sim, aparecer na rede social ali para tentar crescer essa rede social de novo.
Eu acho que coisas que a gente fala para os pacientes e que às vezes a gente não leva para nós mesmas, né? A questão da organização. Óbvio que se tu não se organizar, seja agenda de papel, seja um planner ali que tenha na tua mesa, né? Seja realmente... Qualquer formato. Exato, qualquer formato que funcione para ti. E assim como tu agenda uma consulta, a gente agenda realmente 1 horinha ali da semana, às vezes 1 hora não vai ser o suficiente, mas pelo menos 1 hora pra tu pensar em temas, e aí talvez durante a semana, sobrou um tempinho, vou criar arte, sobrou um tempinho, tô me sentindo bem hoje, fiz uma make, vou aproveitar e vou fazer, né, aquele vídeo. Eu acho que isso funciona, mas tu ter 1 hora de dedicação para aqueles próximos temas que tu vai querer abordar, acho que esse é o primeiro passo, assim, que a gente fala pro paciente, e assim, né, pra que executar o que a gente fica salvando no Instagram como referência, fala, né? Isso pegou na minha dor aqui agora. tu pisou aqui no meu carro. Muitas coisas salvas e poucas executadas. Mas isso do paciente, acho que lembrar o que a gente fala pro paciente da organização e lembrar do passo a passo também, né? Lembrar a questão que é um passo de cada vez, na verdade, né? Porque às vezes a gente pensa, fulano de tal tá bombando. Sim, mas ela começou fazendo pouquinho. O paciente também, ele não começa comendo todos os grupos alimentares e bebendo 65 litros de água, não. Ele começa tomando a primeira garrafinha de água. Então, a gente é a mesma coisa. Lembrar que baby steps, né? Isso. E uma coisa também que eu falo sempre para as gurias, se tu tá começando, tu tem que se dedicar muito para isso. É aquela fogueira, né, que tu tem que botar muita lenha, sem dúvida nenhuma, redes sociais. Ai, Anne, mas eu não me formei em marketing, me formei em nutrição. Engole o choro e faz. Não tem o que fazer nesse primeiro momento, gente. O mundo atual é este, entende? A gente tem que, né, dançar conforme a música, editando algumas músicas também, mas dançar conforme a música. Eu, quando me formei, também não tinha nada disso, né? Mas o investimento tem que ser no início. Total. Isso. E aí, o que eu ia comentar agora, né, pra já tirar o meu da reta, se vocês olharem no meu Instagram, que não é tão atualizado assim, talvez. Que depois que tu cresce, essa fogueira, ela fica em chama sozinha. Tu pode ir botando uma leinha lá de vez em quando, entende? Tu não precisa botar tanta lenha quanto tu botou no início. Mas o início da construção é muita lenha, gurias. É muita. É realmente fazer. É não deixar só 1 hora da tua agenda. Tu tem mais tempo disponível no início. Não esqueçam isso também. Depois que a gente vai tendo mais pacientes, a gente vai ficando com menos tempo, mais demandas. No início tem pouca. Agora né? eu vou fazer um comentário de prof. Tu acabou de falar sobre ciclo de produto. Ótimo. Assim mesmo. No início a gente precisa investir muito para que depois a gente tenha crescimento e autoridade. Perfeito, a continuidade. É só uma linhazinha de vez em quando aí funciona, né? Exatamente. Então, pra mim, hoje em dia já funciona isso, porque o meu objetivo não é viver do Instagram, eu não preciso ter 200 mil seguidores, então já tenho uma demanda de pacientes que vem por ali, então de vez em quando o que eu faço, pra mim, é suficiente. Mas não podem basear o que hoje, pra mim, quem tá começando agora. Perfeito, gurias, eu acho que a gente não vai entrar nisso, mas vamos ressaltar, a gente não vive tem que pensar, um profissional que ele vai viver de Instagram, vai ser rentável pra ele, no sentido de ter patrocínio e tudo mais, mas não, a gente tem que pensar que a gente tá por trás disso, Exato, né? ainda tem a gente não vive do Instagram, sem dúvida, sem dúvida. Então a gente não pode se comparar daqui a pouco com gurus do marketing digital. Não, as pessoas vivem disso, né? E a gente tem como complemento maravilhoso o nosso trabalho. Inclusive, eu sempre digo, não é só uma ferramenta de captação Instagram, é de fidelização. O paciente que ele já tá contigo, ele adora ver o Instagram ali ativo. É um complemento da consulta, né? Então ele fica orgulhoso de que aquela nutri dele ali tem aquele destaque. Então, eu acho que é uma ferramenta importante a gente não ignorar e lembrar que no início é mais construção e depois a gente pode fazer uma manutenção mais leve. Exatamente. Ai, gurias, muito bom o nosso bate-papo. Passar o dia Se deixa, a gente vai até o final da tarde. A gente aprende muito, assim, com essas trocas, né? Então, queria agradecer vocês de coração, assim, por toda essa troca. Acho que vai brilhar aí o olho de muita gente poder ouvir essas palavras também, porque tem muita gente que sai da faculdade perdido, ou que tá querendo mudar de área e não sabe como, né? Então, acho que esses bate-papos sempre acrescentam muito pra gente. Então, obrigada mesmo. O espaço, adorei te ouvir mais também. Amei mesmo. Obrigada, de verdade. Fazer um segundo episódio pra continuar. Mas vamos falar mais. Não, eu só quero deixar uma mensagem assim pra quem tá começando assim, não se comparar assim. É fazer terapia, é buscar pessoas que nos motivam, é estar perto de pessoas que são nossos objetivos, sem dúvida, né? E se movimentar, independentemente se você quiser empreender, de fato, ter a sua empresa, né? Ou não, descobrir as suas habilidades, trabalhar elas e chegar nesse momento que seja confortável. No início não é. Tem que fazer muita coisa, tem que trabalhar muito, mas né, vai chegar e dê tempo ao tempo. Exato. Se dedique, estude bastante. Perfeito. Vai dar certo. Obrigada, gurias, foi excelente. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada por ter ficado com a gente até o final, mas o papo não termina aqui.
Tem muito mais conteúdo te esperando no nosso Instagram, @dietbox.me, e dúvidas e sugestões, envie para vitaminad@dietbox.me. Até a próxima!